Gente bonita, tudo bem com você? Que bom! Mais uma vez nós estamos juntos aqui no Bíblia do Zero, uma conversa de gente comum para gente comum, não é conversa de especialista para especialista. A gente não é tão especialista assim. Nosso desejo é que você tenha contato com o texto da Bíblia, livro esse que traz muitos ensinamentos, muitas coisas e nos faz refletir sobre muitas coisas, muitas situações na vida, e um livro que é capaz realmente de nos ensinar muitas coisas. Hoje eu quero conversar com você uma coisa que é muito peculiar todas as vezes que a gente mergulha nas páginas da Bíblia, que é vamos dizer assim, o papel da mulher ou o lugar da mulher na Bíblia. Parece que é senso comum de que a Bíblia, ela de fato, ela traz uma ideia de que o que vale realmente é o patriarcado, é a figura masculina, é o homem, tanto que no Antigo Testamento normalmente a contagem era feita apenas com homens, não eram contadas as mulheres, não eram contadas as crianças, os idosos. Então essa maneira particular da narrativa bíblica muitas vezes incomoda alguns hoje, no nosso tempo contemporâneo, por conta de ser, a gente poderia dizer assim, isso é muito patriarcal, isso é muito machista, uma maneira de subjugar as mulheres, mas eu quero trazer para você aqui, pelo menos alguns momentos em que essa lógica, ela de certa maneira, ela é subvertida por Jesus. Sim, Jesus, ele parece que gostava de subverter essa lógica do patriarcado. Um exemplo disso eu quero trazer para você o Evangelho segundo João, no capítulo 4, você vai encontrar no versículo 27 que eles estavam num lugar, num ponto, em algum lugar da província da Samaria, encontram lá um poço, Jesus fica sentado à beira do poço, chega uma mulher, os discípulos saem para comprar comida, e Jesus ele começa a entabular uma conversa com a mulher ali, uma conversa que, segundo o texto, você pode depois procurar João, o Evangelho de João, capítulo 4, você vai ver que não é uma conversa muito cordial no início, mas que depois ela fica mais tranquila, uma conversa que flui com mais naturalidade e eles começam a fazer vamos dizer assim, um verdadeiro concerto teológico ali. É curioso que no versículo 27, o texto diz que chegaram, né, nesse ponto da conversa que Jesus estava ali com a mulher, chegaram os seus discípulos, porque eles tinham ido comprar comida, e se admiraram de que Jesus estivesse falando com uma mulher, mas ninguém parou para perguntar o que ela pergunta para o senhor, ou o que o senhor fala com ela. Ficou aquele cheiro, né? Aquele mal-estar, né? Você imagina, né, alguém um monte de gente dentro do elevador e de repente alguém lá, né, porque comeu um pouco de feijão, solta um flato, né? E aí fica aquele cheiro, aquele odor dentro do elevador, todo mundo olhando um para o outro assim, né? Mas ninguém quer dizer que alguém de fato soltou um pum. Deve ter sido mais ou menos isso que aconteceu ali naquele lugar. Todo mundo ficou olhando Jesus, aquela mulher, e os dois conversando, aí um olha para o outro, ninguém quer perguntar nada, tal. Mas o que me chama a atenção foi que Jesus, ele entabula uma conversa teológica profunda com essa mulher. E o que é mais interessante é que Jesus não a repulsa nem a reprime, pelo contrário, ele faz com que a conversa ela flua a tal ponto, e você vai, depois você lê o texto, você vai ver que aquela mulher ela é capaz de dizer aos outros o que Jesus disse a ela. E os outros, impressionados pela conversa, querem lá conhecer Jesus. Gente, uma coisa que a gente precisa compreender de pronto é que, sim, a gente já disse isso em vários vídeos aí anteriores, mas a Bíblia ela tem o seu lugar, tem o seu texto, tem o seu contexto. E o contexto da antiguidade, né, era, como em muitos lugares é até hoje, extremamente patriarcal.
E a posição da mulher, ela é sim uma posição relegada a um segundo plano. Hoje, com o nosso tempo, com o nosso mundo, nós começamos a olhar o texto com uma certa reserva, mas a gente não pode esquecer que existem lugares no texto bíblico, como esse que eu acabei de dizer, onde o papel da mulher ele é realçado. E olha, gente, não se engane. Se não fossem as mulheres, muitas coisas não teriam acontecido dentro das narrativas bíblicas. Aqui é apenas um exemplo, nós poderíamos citar outros inúmeros. Deste modo, quando a gente fala das mulheres, do papel das mulheres nos nossos dias atuais, o que a gente quer trazer para você é que a mulher, sim, ela é fundamental e ela é de uma importância extrema para a nossa convivência em sociedade. A gente precisa, sim, a todo instante, com todas as nossas forças, reprimir e rechaçar todo tipo de discriminação, todo tipo de fala contrária que de alguma maneira diminui ou violenta a figura e o papel da mulher hoje. A gente precisa olhar para o texto bíblico e extrair dele lampejos de esperança, não para oprimir a mulher, pelo contrário, para realçar o seu papel e, de fato, colocá-la num lugar que lhe é próprio na nossa sociedade. Hoje, quando a gente lê a Bíblia, precisamos lê-la de uma maneira muito mais ampla e abrangente. E isso inclui fundamentalmente o papel da mulher. Aqui nesse texto, o que eu vejo, o que nós vemos, é Jesus sendo suficientemente digno em conversar com uma mulher e trazê-la ao centro do debate teológico. Debate esse que nos textos que vêm após dizem que produziram um testemunho muito positivo para aquilo que Jesus estava fazendo naquele tempo e naquele lugar. Por isso nós dizemos sim, viva, viva, viva as mulheres. E eu digo aqui, viva as mulheres da Bíblia. Bíblia do Zero, obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo e seja bem-vinda.